Bem, meu nome é Mauro, eu este ano completo 35 anos de matrimônio, sou casado com a Sandra, temos 4 filhos, 3 aqui hoje que o senhor mantém conosco, um que nós perdemos no início de gestação. Já sou um avô recente, avô do Bernardo, que completou 3 meses nesse último domingo, e, tenho a Laís, que é a filha mais velha, casada, com o Rodrigo. O André, que está noivo da Luísa, se Deus quiser, o ano que vem se casa. E a Isabel, que namora com o Gabriel. Então, todos esses aí viraram a nossa família extensa, né? E como que surgiu, né, a questão de família? Eu acho que foi de um desejo, de fazer, eu lembro até isso, eu sempre falo disso quando a gente fala em retiro. Na adolescência, um desejo de fazer uma história diferente do que foi a minha família, porque eu sou filho de pais separados, fui criado com os meus tios-avós, o meu irmão mais velho, o Marcelo, foi criado com a minha avó, por uma série de dificuldades da minha mãe, né, meu pai alcoólatra, infelizmente morreu alcoólatra ainda na velhice, com mais de 70 anos, nunca conseguiu deixar o alcoolismo de vez. E toda essa história que vem desde a infância, então eu tenho memórias, assim, muito vívidas da minha primeira infância, dos distúrbios, das separações, dos conflitos. A adolescência é um fervilhar de hormônio, de mudanças e de rebeldias. Eu acho que, graças a Deus, junto a essa rebeldia, foi o meu encontro pessoal com Jesus, com a igreja, foi algo que a minha avó, a minha tia, plantaram muito forte no meu coração, no meu irmão. Foi o desejo de fazer algo diferente. Então, na minha adolescência, lá por volta dos 14, 15 anos, havia um questionamento, né. Parece que havia um conflito em mim entre ser sacerdote como uma forma de gratidão a Jesus por aquilo que ele colocou na minha vida, ou me casar. Eu vivia nessa dúvida. Mas houve um momento que eu lembro que interiormente eu decidi realmente ser família. Eu decidi, eu lembro que eu até isso que eu mentalizava isso, que eu queria me casar, e eu lembro que até falava assim para mim, eu queria me imaginava pai com 3 filhos, me imaginava pegando meu filho no colo, e eu fazia memória, né, como que seria, o meu filho me chamando de pai, como seria eu chamando meu filho, minha filha, né. Eu nunca tive essa questão de ser pai de menino ou de menina, mas eu lembro que o meu desejo era ser pai, o meu desejo era ter uma esposa do meu lado. E eu rezei a Deus por isso, né, a gente sempre fala isso, né, a gente escolhe a pessoa, mas eu pedi a Jesus, eu lembro disso, que me colocasse uma pessoa que caminhasse comigo na igreja, que tivesse o mesmo desejo, para que não fosse um namoro sem fim, sem finalidade, né. E isso aconteceu. E graças a Deus, no dia 18 de dezembro de 87, eu me casei com a Sandra, né, nós namoramos, nos conhecemos na igreja, eu já estava na igreja nessa época, no grupo de jovens, namoramos na igreja, noivamos na igreja e foi assim, né, o meu primeiro lar, que até hoje a paróquia que fica no meu coração, é a paróquia Nossa Senhora do Pilar, e o padre Boris também nos conhecemos lá na época de grupo de jovens, na época do Pradão ainda. Então, depois acabamos nos reencontrando, com os nossos compadres, numa época já ele não estava ainda na Imaculada, e depois na Imaculada Conceição. Há quase 18 anos, havia sempre um desejo meu e da Sandra, a gente sempre esteve em paróquia, sempre, eu na música, eu tocava na missa muito tempo, às vezes com jovens, às vezes de pastoral do batismo, mas sempre havia no meu desejo da Sandra um desejo de algo diferente, já como família. E foi quando, há quase 18 anos, num seminário do grupo de oração que eu coordenava lá na Pilar,
que conheci o Ítalo Fasanella, que é o fundador da Comunidade Sagrada Família, e aonde depois nós fomos lá visitar, tivemos uma conversa com ele, porque a gente chegamos na comunidade tentando aprender algo a mais para levar para o grupo de oração, e nós, de uma maneira até informal, fomos nos aproximando das atividades da comunidade, das formações que a comunidade apresentava no Ser Família, né? A Comunidade Sagrada Família, é uma nova comunidade que foi fundada dia 24 de junho, completou 27 anos de fundação, e que tem como carisma ser família, comunidade de amor, segundo a vontade de Deus. Nós, há 27 anos, na comunidade, a gente vem descobrindo isso, né? Como ser esta família, como que ter uma família que seja comunidade de amor, até segundo aquele desejo de São João Paulo II, que é um dos nossos baluartes, né? Para construir uma civilização do amor. Então, nós temos feito esse trabalho. Hoje, mais próximos à Imaculada Conceição, onde nós estamos agora também em algumas atividades junto ao Santuário de Santa Paulina, a Capela Sagrada Família, com os retiros, com os atendimentos que a comunidade faz para casais, tem programas na rádio, mas eu acho que o grande desafio hoje que eu busco como pai, como esposo, como batizado, e foi algo que a comunidade proporcionou para nós, é mergulhar nesse mistério do dom de si, né, como esposo, porque uma coisa, nós temos trabalhado muito isso, né, de tentado, é uma descoberta, né, sabemos que a comunidade não pode se resumir ao fazer, ao fazer um retiro, ao pregar, ao estar num programa de rádio, mas ser família. O que que é ser família numa sociedade que é tão atacada, a família, onde a família é tão desfigurada, onde nós chamamos de família tantas caricaturas de família, né? Então, é levar isso, é irradiar isso. E isso eu creio que é uma graça de Deus, não tem. Nós temos de rezar, dobrar o joelho e pedir a isso, porque são muitas lutas, né? Eu sempre falo para as pessoas que, se querem me conhecer como pai, como marido, vem aqui em casa. Não tem um santo morando em casa. É uma luta constante. Eu conheci a Sandra, para graça de Deus, na adolescência. E, por graça de Deus também, nunca tivemos grandes conflitos no namoro, disso de terminar, de brigar, de voltar. Mas estamos envelhecendo junto, é outro desafio, né? Mesmo sabendo que aos 56 anos, hoje a gente já não é tão velho quanto era o meu tio, que faleceu com 60, com prestes a completar 61 anos, logo no início do meu namoro. E era outro idoso, né? Hoje eu não me sinto idoso, mas eu preciso me preparar todo dia, porque eu não sei se amanhã o Senhor não me chama. Não sei, né? Eu estou falando hoje com você, mas eu não sei se eu viro o dia hoje, se eu termino. Então, quando eu acordo hoje, eu estou adquirindo o hábito de fazer o sinal da cruz, de me lembrar de Jesus, para que Ele esteja comigo, né? Eu queria hoje ser um pai melhor do que fui ontem, ser um marido melhor do que foi ontem. Foi nessa busca também, né, que eu e a Sandra, há 1 ano e meio, mais ou menos, nos aventuramos nesse, vamos dizer, nesse serviço de acolhimento familiar, né, buscando dar um pouco mais. Logo em agosto a gente vai estar falando um pouquinho disso também com o Gustavo, com a Cris, nesse desejo também de mudar a vida de alguém, né, de dar mais. Mesmo não tendo mais filhos naturais, eu e a Sandra ainda temos muito latente no coração esse desejo de exercitar a paternidade e a maternidade na sociedade, né? Foi por isso também que há quase 4 anos que eu encerrei a carreira na empresa, tentando me desprender um pouco mais, ver o que Deus quer para mim, para a Sandra, e dar mais.
Então, nós estamos nisso, né? É tudo tão novo, né? As pessoas falam e realmente é isso, né? Ser avô, ser pai, né? Mas mesmo sendo avô, eu não consigo olhar que ser avô é encerrar um ciclo, né? Eu acho que eu vou encerrar um ciclo quando eu sozinho, porque aí não tem como, a Sandra não vai estar comigo, nem a Laís, nem o André, nem a Bel, eu estiver diante de Deus e ele perguntar o que que eu fiz com os talentos que ele me deu. Eu quis uma namorada, ele me deu, eu quis uma esposa, quis filhos, quis mergulhar numa vocação, ele foi me dando isso. E até hoje eu luto para devolver isso, né? Para me desprender, me largar dos meus apegos, desses desafios todos. Então, eu acho que é isso. Bem, eu agradeço a oportunidade de poder falar com o coração, isso que vem do fundo da minha alma, né, esse desejo de dar mais a Deus. E eu quero deixar aqui, para você uma exortação, não é nenhum convite. Recentemente, participando de um seminário sobre batismo no Espírito Santo, o professor Rufino, João Rufino, se eu não me engano, ele falou algo que eu guardei. Sobre uma pessoa que, em determinado momento, perguntava: Olha, eu já recebi o batismo no Espírito Santo, já fiz uma experiência de oração, o que que eu posso fazer, né, para caminhar? E a resposta dele eu guardei. Ele falava assim: a pessoa para caminhar tem de chegar na igreja, na paróquia e falar: Aqui estou. É como o menino que chegou lá diante de Jesus com seus pães e seus peixes, com o seu cesto. Cada um de vocês tem um dom, você tem um dom. E às vezes o seu dom está guardado com você. E Deus não fez isso, mas a frase que o professor Rufino disse, ele falou o seguinte, que na igreja ninguém nasceu para fazer carreira solo. Sempre nós temos de exercitar a quem obedecer e estar junto com alguém. Nós não nascemos na igreja para fazermos a nossa igreja aqui dentro de casa. Então, João Paulo II fala assim, que a família é para ser igreja doméstica. Mas igreja doméstica aqui, porque é uma igreja em saída. Se eu não cultivar nos meus filhos o desejo de ser família, de ser sacerdote, de ser religioso, de se entregar a uma vocação, eles não vão descobrir aqui dentro da minha casa, assistindo Netflix, olhando para mim. Eles vão descobrir olhando uma pastoral, olhando o sacerdote, servindo no altar, dando seus dons. Eu sempre exorto meus filhos nisso. Ninguém nasce, mesmo nessa época de quarentena, de pandemia, que eu nunca pensei que passasse, mas Deus deu a graça de eu viver isso. Nós somos chamados a sair e a chegar a um sacerdote, a olhar alguém dentro de uma igreja, aquela pessoa que está te dando um folheto, aquela pessoa que está, às vezes, com álcool em gel, né? Ou hoje, medindo a tua temperatura, e você perguntar para ela, você precisa de ajuda? Eu estou aqui. É isto. Eu espero encontrar você um dia na igreja, na porta da missa, e falar, olha, eu respondi ao teu convite. Até a próxima.